que eu desse a cada um de vocês, a cada uma de vocês, o abraço carinhoso dele, os agradecimentos pela presença, e daqui a 15 dias ele estará novamente conosco. Veja, nós vamos hoje conversar sobre uma história maravilhosa, uma história de superação, uma história de empreendedorismo, uma história de reconhecer-se como mulher que pode ir além da sua própria casa e pode transformar a sua comunidade na sua casa e transformar a comunidade em uma casa, na casa comum, na casa onde todo mundo tem acesso, onde todo mundo tem valor, onde todo mundo tem a importância. Enfim, é um trabalho, vocês vão ver, eu não vou me adiantar, mas é um trabalho que começou há uns anos atrás, ali no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. E depois elas vão contar essa história, eu só estou adiantando um pouco, mas foi a partir desse grupo de mulheres que nasceu o CESAM, o Centro de Saúde Alternativa da Muribeca, que já fez coisas assim extraordinárias e tem um reconhecimento comunitário extraordinário, que rompeu fronteiras e foi para fora do país, e que é uma experiência reconhecida por muitas instituições, acompanhada pelo Centro Nordestino de Medicina Popular, da pessoa do Dr. Celerino, acompanhado também, enfim, eu não vou, daqui a pouco eu estou contando a história toda. E também reconhecida pela Universidade Federal de Pernambuco, como vocês vão ver. Então, eu queria, dessas mulheres que fazem o CESAM, 3 estarão conosco hoje, a Giselda, a Carmelita e a Lúcia, e tem também a Mirelle, que está ali junto, dando um certo suporte técnico, vamos dizer assim, não é? E da nossa parte, nós contamos com o Cláudio Acioli, sempre, nos bastidores, fazendo com que o nosso programa para começo de conversa vá ao ar e continue. Eu queria, antes de chamar essas mulheres, eu queria pedir a vocês que estão chegando que curtam o nosso programa, que se inscrevam no nosso canal, que compartilhem, que é uma forma de fortalecer esse trabalho diversificado, esse trabalho aberto, esse trabalho que procura buscar temas que são interessantes e que possam ajudar a todos nós a pensar, a refletir, a se divertir, a compreender outras visões de mundo, enfim. Não é? Mas é sempre um começo de conversa, porque nós entendemos que assunto nenhum se esgota numa única conversa, não é? Nenhum. A gente faz um começo de conversa para depois a gente continuar conversando e continuar consolidando os relacionamentos, as amizades todas. Então, eu queria chamar as nossas mulheres do CESAM para a gente bater esse papo. Boa noite. Boa noite. Que coisa boa que vocês estão aqui. Eu queria que vocês se apresentassem. Eu me chamo Giselda e eu sou uma das mulheres do CESAM. Somos em 8 mulheres e hoje estamos aqui em 4, né? Como a Jussara já falou. E eu me chamo Giselda. Eu me chamo Carmelita, também estou inserida no CESAM. Eu me chamo Lúcia, faço parte também do grupo CESAM. Dessas 3, se não me... Sim, cadê a Mirelle? Venha, Mirelle, venha, chegue. Aqui.
Mas de vocês três, Giselda e Carmelita, estão desde o começo, não é? Sim, há 25 anos. Há 25 anos. Tem uma história, viu? Tem uma história. Mas me digam uma coisa, como é que vocês começaram essa história? Porque tudo na vida da gente tem um começo, né? Tudo tem um começo. Como é que foi esse começo? Que depois desembocou e chegou onde vocês estão hoje? Diga lá. Eu vou falar um pouquinho, depois a Dona Carmelita pode também complementar, né? Nós começamos esse trabalho na Igreja Católica, né? Onde tinha discussões sobre a questão da saúde. A gente fazia também uma leiturazinha do Evangelho, tomava um chá. E era só, no início, era só assim, conversava em relação ao Evangelho, fazia tratamento de pele, né? Fazíamos exercício físico na época, eram várias mulheres, era mais de 30 mulheres, né? E começamos esse trabalho assim, discutindo sobre a questão da saúde na comunidade também e trocando experiência em relação aos filhos quando adoecia, o que era que a gente usava de plantas medicinais. Foi assim que a gente também começou. Se a Dona Carmelita quiser falar um pouquinho também sobre essa história, seria interessante. Pois é, nosso trabalho começou, como a Giselda falou, na Igreja Católica, quando foi pedido para que juntasse as mulheres daquela época, que já tinham uma certa vivência, para formar um grupo. E daí começou, como Giselda falou, as reuniões, as leituras bíblicas. As discussões, né? Depois em seguida conhecemos... Mas você falou, Giselda, nos chás. Oi? Como? Sim. Eu falei o que você... Eu não entendi. Você falou desses chás. O chá, você falou que serviu um chá ali, né? Sempre fazia um chazinho. Mas esse chá. Era um chazinho de capim-santo, um chazinho de hortelã, de erva cidreira. E nessas discussões, né, a gente ficava conversando sobre a questão da saúde, né? Porque, assim, há 25 anos atrás, o posto de saúde, se hoje é precário, há 25 anos atrás era muito mais, né? E a gente fazia essas discussões de como é que a gente cuidava da família quando acontecia, o filho adoecia com resfriado, com alguma outra coisa, né? Porque a gente sempre diz que trabalha com atenção primária à saúde. Nós não somos médicos, né? A gente simplesmente somos pessoas, né, que trabalham a questão das plantas medicinais porque faz parte da nossa cultura, né? E a gente não quer que morra, né? A gente sabe que o nordestino, ele valoriza muito essa questão das plantas medicinais, dessa cultura que faz parte da gente. Então, a gente discutia muito sobre isso. E quando passamos a conhecer, como a Dona Carmelita já disse, o Centro Nordestino de Medicina Popular, na pessoa de Severino Carriconde, que era o coordenador do centro, né? E a gente mostrou porque a gente nos organizamos, né? Porque, assim, eles sempre procuravam trabalhar com grupos já organizados, né? Porque ele tinha um projeto de farmácia viva e implantava nas comunidades. E quando a gente conheceu o Centro Nordestino e que ele conheceu a nossa história, né, que estava se iniciando, eles disseram que para a gente poder ter um trabalho como esse, de plantas medicinais, teríamos que ter um local específico, não é, para cultivar as plantas, porque teríamos que saber a origem da planta, né? A gente teria que plantar organicamente, saber como colher a planta, né? Ver se ela estava sadia, e todas essas questões, né? E a gente foi aperfeiçoando isso. Na época, a gente tinha um padre, que a gente sempre diz assim, que se hoje a gente tem um trabalho de plantas medicinais, foi graças a esse padre, né, doutor Padre Paulo, né, que acreditou assim, no nosso esforço de querer participar, de organizar esse grupo de mulheres, né, e ele nos deu muita força em relação a isso. E quando como eu disse, a gente conheceu o Centro Nordestino, que ele passou isso para a gente, que a gente, para ter um trabalho como esse, teria que ter um local específico, foi quando estava se organizando, se construindo o SEMAC, que é um centro social que fica no mesmo terreno do CESAM. E ele disse que a gente poderia construir
um espaço para que a gente pudesse começar a fazer os nossos remédios, porque até então a gente fazia na cozinha da igreja, né? E a gente não podia, porque tinha que ser um local específico para isso, e não poderia, na hora que a gente estivesse fazendo o nosso lambedor, não poderia estar pessoas entrando. Então, tinha todos esses cuidados, né? E aí, assim, quando a gente resolveu realmente se encontrar todo dia, porque aí, então, só nos encontrávamos à noite, uma vez por semana. Mas aí a gente quis aperfeiçoar mais o trabalho, né? Fazer uma coisa mais concreta. Então, decidimos a nos encontrarmos toda tarde. Mas aí teve muitas mulheres que disseram que não podia, porque tinha filho para tomar conta, aquela história toda. Enfim, ficamos em 6 mulheres na época, né? Mas 6 mulheres que realmente queriam participar, continuar essa história. E a gente começamos, né? Não tínhamos dinheiro, não tínhamos projeto nenhum para comprar as coisas, sabíamos que tinha que trabalhar com açúcar mascavo, tudo, as plantas tinha que ter uma certa origem, né? Porque a gente não tinha que comprar plantas em raizeiro, né? Porque a gente não sabe como é que eles escolhem essas plantas, como é que eles armazenam, tem toda essa questão. E daí nós, o padre, ele é holandês, quando ele viajava para a terra dele, fazia pequenos projetos, né, de comunidade, e foi quando começou a construção do CESAM, que fica em cima do SEMAC. E fomos para assim, a gente está, porque se a gente for, assim, dizer muito, conversar tudo direitinho, é muito tempo, né? Resumindo a história, né? Porque aí a gente, no início, pedia às pessoas da comunidade que trouxessem vidros para a gente reciclar, não é? Todas essas coisas. A gente, como eu disse, a gente não tinha projeto para comprar essas coisas e a gente era que tinha que se virar para fazer isso. E aí, a primeira experiência nossa foi como shampoo. Eu sabia fazer um shampoo e quando a gente fez esse shampoo e partilhou com os que estavam, e a gente usou, todo mundo gostou, e foi uma festa, e daí começamos a fazer os nossos lambedores, né? Não tínhamos panela de inox, porque a situação era difícil. Aí resolvemos comprar uma panela de barro, porque não podíamos fazer lambedor em panela de alumínio, né? Dona Carmelita, que já tinha uma certa experiência também, que vinha do interior, então ela foi comprar a nossa panela de barro lá no Mercado São José, né? A primeira panela. E assim a gente começamos, né? A fazer os nossos lambedor, o shampoo. Foi quando a gente também começamos a ter a orientação do farmacêutico, né? Através do Centro Nordestino, porque ele dava toda essa assistência. Porque quando a gente foi para o terreno, que era um terreno assim ocioso, só tinha muito lixo, metralha, porque foi um prédio que foi demolido, a gente teve a ajuda também da comunidade para fazer a limpeza no terreno, não é? E aí tivemos também o agrônomo, né? Que nos ensinou a como cultivar organicamente, não é? Sem agrotóxico, né? Sem veneno nenhum, e como fazer compostagem, porque era um terreno que não tinha nenhuma árvore, era improdutivo, né? E a gente fez com que esse terreno se tornasse fértil, né? Na questão. Ô, Giselda, essa orientação do agrônomo e da farmacêutica e tudo, primeiro veio com essa parceria com o Centro Nordestino, é isso? Sim. Foi através do Centro Nordestino que nós começamos a ter essas oficinas, né, com agrônomo, farmacêutica, também com de políticas públicas, né, porque eles sempre se preocuparam para que a gente pudesse conhecer os nossos direitos como cidadão, né? A gente vê o gestor assim, sem achar que ele é o nosso patrão, e sim que nós somos o patrão dele, porque a gente é quem paga ele, né? Olhar dos olhos e começar a aprender a reivindicar os nossos direitos. Então, para a gente foi muito importante isso. Também a gente tinha oficinas para a gente se enxergar como mulher, não é? A gente, como dona de casa, só cuidava da casa, dos filhos, nunca se enxergava, né? Nunca procurou ver a importância que a gente tem nessa trajetória de dona de casa. E quando a gente começa... Quando você fala de se enxergar como mulher, eu sempre me reporto a uma experiência de Arnailda, que sempre me emocionou muito. Eu não sei se eu posso contar essa história. Posso? Com certeza, com certeza. A Arnailda também começou junto com vocês, não é?
Também. E não pôde estar hoje junto com vocês porque mora distante, mas ela está vendo, com certeza ela está assistindo. É a avó de Lívia. É a avó de Lívia, que daqui a pouco a gente vai falar sobre Lívia. E a Arnailda foi na cidade comprar alguma coisa. Se eu enrolar, me confundir alguma coisa, vocês me corrijam. Foi comprar alguma coisa na cidade e quando voltou, apressada, viu uma pessoa muito muito simpática sorrindo para ela e ela cumprimentou aquela pessoa, a pessoa respondeu o cumprimento e ela ficou assim, sem fim, e foi embora pensando em quem era aquela pessoa que tinha cumprimentado e que era simpática para ela. E daí ela se lembrou, no caminho, ela se percebeu que era a imagem dela refletida no espelho de uma das lojas e que ela não se reconheceu refletida no espelho, não é? E dali ela entendeu o quanto ela se negava enquanto pessoa e enquanto mulher, né? E para mim isso é muito emblemático, porque vendo a Arnailda hoje, uma pessoa extremamente inteira, senhora de si, né? Se reconhecendo pessoa. Então, isso é um trabalho que não tem preço, no certo sentido, né? É uma conquista que não tem como você mensurar uma conquista dessa, né? Então, eu acho que essas oficinas com o Centro Nordestino, quando você fala para a gente se reconhecer como mulher e como pessoa, realmente, para mim, essa história de Arnailda é uma coisa assim extraordinária, que mostra o quanto realmente a gente precisa, não é? Se reconhecer como tal, não é? Pois é. Muito forte para mim essa experiência de Arnailda, me marcou para sempre. Então, é essa questão de gênero, né? Porque a gente fazia também, lá tinha oficinas de gênero, né? De empreendedorismo, de gênero, para a gente poder se enxergar. Às vezes tinha nos encontros, mudava um espelho para que a gente se olhasse, para que a gente se visse, né? Então, isso foi muito forte na nossa vida, né? E assim, a gente descobriu que a gente fazia parte dessa história e que a gente era importante nessa história, né? Era importante nessa história. Como tem o caso da dona Carmelita, que foi dona de casa, que cuidou de 8 filhos, né? Que, de repente, na sua maturidade, né? Se descobriu, né? Como aquela pessoa, fazendo parte dessa história, da importância dela, né? E tudo isso, né? Então, acho que isso é muito importante, foi muito valioso. Tomar posse, né? Daquilo que ela sempre quis fazer, né? Gostava de fazer. Então, foi muito gratificante. Que dona Carmelita pode até falar um pouquinho, né, sobre essa questão. E aí eu queria que Carmelita também me dissesse para a gente o que é que vocês produzem hoje. Além, claro, de dizer um pouco do que foi para ela, o que é para ela estar no CESAM, participar desse grupo. O que é que vocês produzem hoje? Que eu sei que é muita coisa. Além de estar no CESAM, o CESAM foi muito importante para mim, para sair um pouco de dentro de casa, para ver o mundo, porque eu só via mesmo a minha casa e os filhos. Então, foi importantíssimo para mim. Enquanto aos remédios, os xaropes, nós fazemos xaropes, fazemos pomadas, tinturas, que a gente chama de lambedor, né? Sim. Nós fazemos muitas tinturas, shampoo, condicionador, multimistura, repouso hormonal, sabonete, as tinturas também, licores, entre tantas outras coisas, né, que tem. Sabonete de diversificados. Então, é isso aí. E vocês vão também para uma feira, né, Lúcia, que tem toda quarta-feira, Lúcia, lá na universidade, como é? Sim, vamos para a universidade,
A gente faz parte dessa feira da universidade, que é muito importante para a gente, né? Como é que eu posso dizer? Eu me sinto assim, uma pessoa assim, empoderada, porque a minha vida era só dentro de um quadrado, né? Cuidando de casa, dependente de um marido que não me tratava lá muito bem, e meu filho com problema. Uhum. Então, um certo dia, a Gisela perguntou, eu estava desempregada, a Gisela perguntou se eu queria ir para o Cezam. Aí eu fui para o Cezam com um momento, eu estava num momento muito ruim. Mas, graças a Deus, lá no Cezam eu me encontrei, eu me vi gente, né? Eu vi que eu tenho valor, coisa que lá com o marido eu não tinha, né? E eu já estou aqui no Cezam, me sinto muito bem lá, vou para essas feiras, não é? Como é que eu posso dizer? É dificultoso para a gente, já foi bem, né? Mas hoje em dia é bem melhor, bem mais fácil. Mas a gente já enfrentou muitas barras. Mas graças a Deus, graças a Deus estamos aí de posse de vitória e bola para frente. Assim, quando você diz assim, Jussara, quando você diz assim, vocês, Dona Carmelita e Giselda, vocês foram desde o início. Mas a gente tem um lema no Cezam, as pessoas que estão chegando depois, a gente sempre diz, construa a sua história com o Cezam, né? Porque cada um tem a sua história dentro do Cezam. Isso, para a gente, é muito importante, né? Porque a gente tem a nossa identificação, a nossa identidade, né? Como Cezam. Como é eu, Giselda, como é eu, Carmelita, como sou eu, Lúcia, como eu me vejo dentro dessa história do Cezam. Então, isso para a gente é muito importante, é muito valioso, né? Porque a gente vê que com isso, a gente, assim, junto uma das outras, a gente está ajudando a cada uma também se empoderar, tomar conta, fazer parte dessa história, né? Isso é muito bom mesmo. Sim. Eu queria aproveitar, já que a gente está falando... Sim, diga, Carmelita. Eu queria dizer o seguinte, a minha chegada no Cezam foi através de um desejo de fazer alguma coisa diferente, sabe? E como eu já tinha esse conhecimento interiorano, e para mim foi fácil aderir. Sim. Quando surgiu o grupo, que a gente não sabia a quem ia chegar, e chegou essa troca de plantas no início, essas coisas, o chazinho, como você falou, então, para mim, foi muito fácil, porque eu já tinha um certo conhecimento. Sim. E só das plantas mesmo, como usar. Sim. Agora, já que a gente está falando dessa história do Cezam, eu vou pedir a Cláudio que solte para a gente um vídeo que a gente aproveitou as fotos que vocês mandaram para a gente e Kleber montou um vídeo. Depois vocês vão dizer se vocês gostaram do que a gente fez ou não. Pode ser, Cláudio, por favor. Meu nome é Giselda, eu faço parte do Cezam. Nós temos um trabalho de plantas medicinais em conjunto com o IDEC em Jaboatão. Também faço parte da rede Aroeira, né? E nessa questão das plantas medicinais da nossa comunidade é muito importante, porque além de ser um resgate do saber popular, a gente pode chegar nas pessoas mais carentes, onde damos orientação, como fazer com as plantas medicinais, e é mais próximo, a gente vive mais próximo das pessoas quando a gente conhece a realidade de cada um. Então a planta faz justamente isso, esse papel, de a gente chegar mais perto, de adquirir confiança com as pessoas, onde elas podem muitas vezes expor seus problemas, e a gente pode conversar em relação a isso, né? Trocar as nossas experiências. Também desse trabalho assim, do Cezam, junto com a rede Aroeira, nessa questão da coronavírus, né? A gente teve a oportunidade de produzir lambedor, né? Não só para a comunidade, mas também para o interior, para o sertão, onde a gente pôde fazer os broncodilatadores, espinho de cigano com angico, burana de cheiro com angico, e a gente viu realmente resultados em tudo isso. Então, para a gente, isso é muito gratificante, muito importante, né?
porque a gente, como comunidade, somos, né? A gente sente a organização quanto é importante nesse processo, né? A gente chegar perto das pessoas, poder orientar, poder passar esse saber popular, porque é através de tudo isso que a gente não deixa que morra essa cultura tão importante para a gente, né? Desse saber, desse passar conhecimento, de receber também esse conhecimento, porque a gente não só passa, mas também a gente recebe. Estamos fazendo hoje, né, de manhã, a colheita do nosso Ora Pro Nobre, né? Além de tirar as folhas para levar para a Feira Orgânica da Universidade Federal, que a gente participa toda quarta-feira, das 4h30 às 11 horas. E a gente quer falar um pouquinho sobre essa planta. Ela é rica em proteína vegetal, né? Você pode substituir a carne com ela. E também você pode usar na salada, você pode usar no seu suco verde, ela é rica em ferro, né? Para quem tem anemia, você pode usar o Ora Pro Nobre. E para muitas outras coisas mais, né? Então a gente está aproveitando hoje, porque a gente vai fazer a colheita das folhas e aproveita para fazer também as mudas, porque a gente também vende mudas de plantas medicinais na Universidade Federal, na Feira Orgânica, tá bom? Eita, tá vendo? Ficou bom? Ótimo, ótimo. Veja, nós vimos aí nesse vídeo que vocês já receberam assim, vários reconhecimentos, né? Vimos aí um reconhecimento do Canadá. Você também, Giselda, foi à Holanda, não é? Por conta do César. Foi lá fazer uma... Você poderia dizer alguma coisa para a gente desse reconhecimento internacional, assim, do Cezan, do trabalho do Cezan? Pois é, a gente foi escolhido na época, né? Tem um professor de Brasília e queria levar uma experiência para a Holanda de agricultura urbana, de plantas medicinais, e que fosse do Nordeste e de Pernambuco. Foi quando, com alguns estudantes da universidade, procurou o Centro Nordestino, e eles indicaram o Cezan, um dos grupos, para que pudesse ser escolhido para representar o Brasil, né, nessa questão da agricultura urbana em plantas medicinais. Então, ele indicou 2 grupos, que seria o nosso e o do Corpo do Genipapo, que era um grupo que foi o pioneiro nesse trabalho do Dr. Celerino. E, para a felicidade nossa, né, que a gente também não esperava, nós fomos o escolhido para representar o Brasil nessa questão de agricultura urbana em plantas medicinais. E foi muito interessante, porque aí a gente pôde passar essa nossa experiência e eles procuravam ver como é essa organização nossa dentro da própria comunidade, né? Como é que as pessoas, a aceitação desse trabalho, como era a questão também política, né? Assim, o gestor, a prefeitura, se a gente tinha algum apoio político em relação a isso. Aí a gente passou que não, porque a gente, infelizmente, né, a política da nossa é aquela história, dá com a mão e toma com a outra. E se a gente deixasse que eles fizessem isso com a gente, nós não íamos ter a nossa história. Seria a história do vereador tal, do prefeito tal, e que quando chega na época de eleição, faz aquele trabalho um comitê político. Não que a gente não quisesse ter uma parceria. Uma coisa é você ter uma parceria, né, a gente com a prefeitura, onde a gente pudesse levar essa experiência nossa. Mas nós, assim, continuando a ser as pessoas que construíram essa história, né? E, assim, eles questionaram isso, porque, assim, a política de lá era diferente da que a gente vivia aqui, nesse sentido,
E foi muito bom, né? Porque a gente teve a oportunidade de conhecer outras experiências, visitamos parques lá onde eles também têm, na questão de hortaliças, os sócios dos parques, né? Onde cada sócio tinha um pedacinho de terra e poderia plantar organicamente. Então, isso para a gente foi muito, assim, muito interessante, né? Inclusive, na época, eles diziam que antes que o próprio município conhecesse o nosso trabalho, o mundo ia conhecer, porque a gente ia estar na internet, o negócio todo. Então, foi muito importante, porque a gente assim, se fortaleceu, porque a gente pôde enxergar quem eram realmente os nossos parceiros, né? Porque eles, antes de tudo isso, a gente fez todo esse trabalho na comunidade para ver como era a relação do CESAM com a associação, com o Conselho de Moradores, com esse padre, né? Que era tão importante para a gente. Como era que estava sendo naquele momento aquela ligação que a gente tinha? Foi quando também entrou a questão do SES, né? Que também foi um parceiro nosso nessa caminhada, que era uma ONG, né, Jussara, que foi quando a gente conheceu o Jussara, que fazia parte dessa ONG, né, onde a gente pôde também nos aperfeiçoarmos, né, nessa construção de como gerir, né, essa questão da economia solidária dentro do nosso trabalho, como era essa gestão. A gente aprimorou a gestão que a gente já fazia antes, né? Sim. E para a gente foi muito importante de verdade. Agora, tem também uma coisa que você o que o professor disse, né? Vocês vão ser conhecidos no mundo para depois ser conhecidos na comunidade, né? Mas existiu também uma parceria muito interessante com o posto de saúde daí, da Muribeca, não é? E também com o Colégio do Estado daí. Então. Né? Se vocês pudessem dizer um pouco dessa coisa, porque os médicos do posto começaram a receitar os lambedores de você. Como é essa história? Né? Tinha uma médica, né, que assim, ela tinha muita vontade de conhecer o CESAM. Era médica da família, porque a gente tinha passado também no programa da Globo, né, em Globo Repórter, né, que era eles a gente a Casa das 7 Mulheres, que na época eram Então, quando ela viu o trabalho da gente, ela tinha vontade de conhecer o CESAM. E quando ela passou a conhecer o CESAM, que veio ser médica da comunidade, então as pessoas que chegavam para ela sempre estava passando uma receitazinha, olha, eu não quero tomar o remédio para diabetes, não. Então, vai no CESAM que eles têm um remédio de diabetes. Eu estou com muita dor na coluna. E ela disse, vá no CESAM. Assim, ela sempre não só comprava os nossos remédios, mas também ela indicava. Também tinha um médico, né, que era de uma comunidade próxima, doutor Pedro, ele sempre receitou os nossos mulungus, né, que a gente faz uma tintura de mulungu, e ele sempre receitava, conhecia o trabalho da gente, também era usuário, né, comprava os remédios e indicava também, mandava sempre uma receitinha para a gente despachar os remédios que a gente tinha lá. Então, isso para a gente assim, só fortaleceu, não é, esse trabalho, quanto também a escola, né, estadual, na época era a Jadiel, a diretora, a gente sempre teve essa abertura. Tanto é que veio até um projeto em relação à economia solidária, porque tinha uma incubadora da economia solidária lá na universidade, que a gente fazia parte. E dentro desse projeto, eles também trabalharam junto com a gente, com os jovens da comunidade, com oficinas de empreendedorismo. E foi muito importante, é muito importante, né? Essa comunhão que a gente tem com as entidades da nossa comunidade. É muito importante isso. E até hoje, né, os agentes de saúde, né, do nosso posto de saúde, eles, quando visitam as famílias, eles estão sempre orientando as pessoas para procurarem o CESAM, que sempre tem algum remédio que possa aliviar. Né? Então, isso para a gente é muito importante, porque a gente vê a importância que ele dá, a seriedade que a gente tem na comunidade, onde eles indicam, né, tudo aquilo que a gente está fazendo. Isso é muito bom para a gente. Eu queria falar de uma outra coisa. Vocês estabeleceram, você falou aí dessa incubadora com a Universidade Federal. Foi a partir dessa incubadora que vocês começaram a estabelecer uma relação e uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco? Essa feira orgânica já existia, não é? Mas quando a gente conheceu esse pessoal, né, esses jovens
e estava implantando uma incubadora da economia solidária. É um projeto, né, que quando a gente estava na feira, veio uma pessoa do Rio que vinha auxiliar eles a implantar esse projeto lá na universidade. E ela conheceu o nosso grupo na feira, achou interessante quando veio conversar com a gente, e a gente foi convidado também para participar de um encontro lá na universidade, onde a gente foi falar sobre a questão desse trabalho de comunidade, onde também a farmacêutica foi falar do trabalho dela em Brejo da Madre de Deus, e outra pessoa fala da nossa associação, que nós temos a Mafitsa, né, a nossa associação hoje. E aí, quando ela viu tudo aquilo, ela ficou muito encantada, essa senhora, e disse que a gente tinha tudo para participar de um prêmio, né, o prêmio que até você nos ajudou, né, Jussara, está lembrada? Vocês têm que se inscrever nesse prêmio em Brasília, me esqueço o nome, Victor, não sei o que é Victor, eu não vou me lembrar depois. E aí ela conheceu o Cezan e disse que vocês têm que participar dessa incubadora, né? Então, foi um indicativo também para o jovem da universidade que estava construindo essa incubadora, e a gente veio a participar, né, desse trabalho. Daí, então, um certo tempo, quando veio o pessoal do Canadá, né, porque eles patrocinavam essa incubadora, e veio conhecer, né, os grupos, e indicaram a gente, né, porque um grupo de mulheres, que na época era mais de uns 20 anos, né, que já existia, e que a gente vivia essa organização da economia solidária dentro da comunidade, e que estava dando certo, mais de 20 anos. Então, isso serviu de estudo de caso para eles, lá na Universidade do Canadá, né? Foi tão bom, porque quando a gente precisou, tempo depois, eles puderam mandar documentos dizendo da importância de um trabalho desse numa comunidade, uma comunidade nossa, uma comunidade carente de tudo, né? Que a gente sabe que aqui é uma comunidade carente de tudo. Para a gente foi muito interessante. Foi aí que a gente começamos, né, também. Assim, a gente aperfeiçoou mais esse contato com a comunidade, com a universidade, com esses jovens, né, e com esse projeto, e foi muito bom. A gente só somou, eles só vieram para somar, né, o nosso trabalho. Mas eu acho que o ano passado, ou o ano retrasado, não me lembro, essa parceria com a Universidade Federal teve um ápice, assim, muito bonito. Eu estava lá presente e eu vi. Sou testemunha de que eu vi. Pois é. Vocês receberam a medalha, ninguém mais, nada menos, vocês receberam a medalha Paulo Freire. Não é? E aí, eu queria que vocês dissessem para a gente o que significou, o que é essa medalha Paulo Freire, ela contempla quem, o quê, né? E o que significou para vocês receber a medalha Paulo Freire. Pois é, antes de falar sobre a medalha, o prêmio que a gente ganhou foi... Eita, a menina até botou já esqueci. Não, antes desse, o prêmio foi Victor Vala. A gente também foi premiado em terceiro lugar, nesse prêmio que a gente recebeu. Sim, em relação à medalha Paulo Freire, né, como educador popular, coroou realmente, porque foi maravilhoso, né? A gente sabe a pessoa que foi Paulo Freire, né? A experiência, né? O que passou para a gente. De repente, a gente se sentir dentro dessa roda, né? Uma comunidade como a do Cezan, como a nossa, aqui em Muribeca, né? Um grupo de mulheres que as pessoas muitas vezes olham aquele grupo de pessoas, mulheres já com uma certa idade, não sei o quê. Não vê quanto foi importante, né? Para a gente receber essa medalha, né? De educador popular. E a gente, assim, é com muito orgulho, né? Que a gente fala para vocês como foi bom esse reconhecimento, porque realmente a gente vive a educação popular. A gente, quando as pessoas recebe as pessoas no Cezan, a gente olha nos olhos dela. A intenção da gente, como pessoas que trabalham com educação popular em saúde, não é só vender o remédio, mas conhecer as pessoas que estão chegando, da situação deles, né? Muitas vezes chega lá e a gente faz anamnese, né, com as pessoas, quando diz que
eu estou me sentindo com dor de cabeça, e a gente procura saber o porquê da dor de cabeça, se você comeu alguma coisa que fez mal, porque pode ser do fígado, e se é do fígado, vamos cuidar do fígado, não é dar um analgésico, não. Às vezes, não, porque eu não dormi bem, estou com insônia, então você está com insônia, vamos ver um remedinho para você poder dormir melhor, né? E sempre, dona Carmen faz um chazinho, né? As pessoas estão chegando, está passando mal, vamos fazer um chazinho, assim, esse aconchego que a gente procura passar para as pessoas, eu acho que isso faz parte da educação popular. É a partir de então que as pessoas começam a ter realmente confiança naquilo que a gente está fazendo. E é isso que a gente quer, né? Nós somos povo. Eu queria também falar sobre o prêmio. Veio num momento em que nós tínhamos passado uma situação tão difícil em Muribeca. Sim. Que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, daqui a pouco. Certo, tá bom. Então, e esse prêmio foi como um prêmio de consolação. Pois é. A coroação. Eu digo consolo para a situação que estávamos passando, né? Uma certeza de que vocês estavam no caminho certo, não é? Pois é. Carimbo, assim, que é o caminho certo. Mas aí eu queria pegar o gancho Carmelita e falar um pouco dessa situação que foi muito dolorosa. Quem conhece e quem conheceu o bairro da Muribeca, é um bairro grande, praticamente era uma cidade, ali, uma cidade dentro de Jaboatão dos Guararapes, pelo montante de gente que tinha, pelo montante de comércio que tinha. E ali estavam construídos quantos prédios, Giselda? Mais de 20 prédios? 69 blocos. 69 blocos, todos ocupados. Eram residenciais e todos ocupados. Então, esses prédios, esses 69 blocos, foram condenados, todos eles. E aí se deu um prazo para que as pessoas desocupassem esses prédios. E aí começou toda a negociação com a Caixa Econômica, com quem de direito, etc., etc. E todos esses prédios foram demolidos. Então, quem conheceu a Muribeca com 60 e poucos prédios, e todos habitados, completamente habitados, e toda a vida que circula era uma cidade. E, de repente, esses prédios foram sendo demolidos um a um. Hoje você encontra um pátio enorme onde eram construídos esses prédios. Porém, ao redor desses prédios, existem casas que também foram construídas ao longo do tempo, não é? Existem casas. E, de repente, chegou a notícia de que essas casas também deveriam ser demolidas. Dentre essas casas estava a do Cezan. Mas eu não queria falar sobre isso, eu queria pedir a Cláudio que soltasse o vídeo que a Lívia Santos, que é neta de Arnailda, uma das mulheres do Cezan, ela é advogada, e ela morou na Muribeca, ela é filha do Cezan, praticamente. Cresceu no Cezan. Cresceu dentro do Cezan, junto com a avó, e junto com essas mulheres maravilhosas. E ela pegou em mãos a causa jovem, uma advogada jovem, mas pegou em mãos a causa do Cezan. E eu queria que Cláudio soltasse um vídeo que ela fez para esse programa exclusivamente. Pode ser, Cláudio? Olá, sou Lívia Santos, sou advogada, fui moradora do Conjunto Muribeca e sou neta de uma das integrantes do Cezan. Em novembro de 2019, nós fomos surpreendidas com intimação judicial para desocupação, para demolição do prédio do Cezan. Tanto os prédios como os imóveis existentes na circunscrição do terreno, né, que circundam o terreno do Conjunto Muribeca. Isso se deu porque existia uma ação civil pública referente aos prédios com vistos construtivos,
que eles foi determinada a demolição dos prédios e tudo que houvesse dentro desse terreno, né, da área lá delimitada dos prédios, seriam objeto de demolição. E aí foi quando eu pensei estrategicamente na área jurídica de atuar da forma extrajudicial e convencer os órgãos interessados talvez ali na demolição e provar a importância do SESAM, da manutenção do SESAM, tanto para a comunidade como para a sociedade no todo, e que a abrangência do SESAM não era simplesmente o terreno ali do Conjunto Muribeca, e sim até muito maior internacionalmente o reconhecimento que elas têm. E aí eu trabalhei, digo até assim, na frente de 4 braços, né? Foi o convencimento da Caixa Econômica, inicialmente, da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, do juízo da 5ª Vara Federal, que precisaria entender que o SESAM estava fora desse contexto, né, de demolição, e também a parte cartorária e o órgão também da Perparte, que seria um dos proprietários do terreno. E a gente fez esse trabalho também junto com a Arquidiocese de Olinda e Recife, né? Não posso deixar de citar. Enfim, nesse contexto foi levado a esses órgãos justamente essa importância social e também uma questão de direito real, direito possessório que ali existia no terreno. E mais ainda, a gente acabou expandindo isso para as áreas que circundam o terreno do Conjunto Muribeca e trabalhar ali uma regularização fundiária. A gente tem uma lei, o que se havia ali alegado era que estávamos num terreno pertencente a um órgão público. Então, a gente tem uma lei de regularização fundiária e ali a gente poderia trabalhar assim. E nesse contexto, a gente conseguiu convencer o juiz da 5ª Vara Federal da época, a doutora Nilceia Maggi, e foi quando ela determinou uma sentença brilhante, mantendo o SESAM, né, transferindo a propriedade do terreno após pago todas as indenizações dos apartamentos para a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes, que aí é onde ela utilizará o terreno, o miolo, vamos assim dizer, do terreno, para a construção de equipamentos públicos, e se comprometendo também tanto o SESAM, a Igreja Batista do Centenário, quanto essas edículas que continuaram ao redor do terreno, promover a regularização fundiária. Então, assim, a gente teve um ganho de demolição que ia ser quase umas 2.000 imóveis, a gente conseguiu aí manter. Agora a Lívia falou a gente do ponto de vista jurídico, né? Que a luta de vocês não somente salvou o prédio do SESAM, mas todas as casas que estavam por ali, todas aquelas casas que circundam, como ela disse, mais de 2.000 imóveis que circundam a área dos prédios que foram demolidos. Mas existe, por parte do SESAM, de todas as mulheres do SESAM, existe, acho que 2 coisas. Primeiro, o reconhecimento de todas essas instituições que vocês tiveram contato, a Universidade Federal, essas instituições internacionais, etc, 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 etc. Mas também a fé que move o SESAM. Pois é. Sempre que fala dessa situação que a gente viveu, sempre me emociona, né? Porque quando a gente chegou, o problema chegou no SESAM,
e que a gente viu as pessoas que estavam na frente do CESAM, no caso, pessoas que tinham seu pequeno comércio, e ia sair primeiro até do que o CESAM. Então, quando a gente conversou com o Lívia, na advogada, a gente disse, não, a gente quer colocar esse povo dentro do processo do CESAM, porque a dor dele, a dor do meu irmão também é a nossa dor, né? Então, a gente acreditava, a gente sempre acreditou que a gente ia ganhar, sempre. A gente tinha aquela confiança, porque eu sempre digo, o CESAM para nós é o nosso santuário. A gente diz que é a casa do Senhor. E ele, como dono da casa, ele jamais iria deixar que a gente saísse de lá, né? Então, a gente se firmou nisso, nessa confiança em Deus, né? E que quando a gente mexeram com a gente, eu acredito que quando a gente se viu, né, nessa situação, a gente perguntava, quem quer nos tirar daqui? Porque a prefeitura dizia que não tem interesse, a Caixa dizia que não tem interesse, a juíza dizia que tinha que sair porque era da Caixa, mas aí eu acho que tinha pessoas por trás que achavam que aquelas mulheres podiam sair dali, demolir, não ia acontecer nada, só que eles mexeram numa casa de formiga, né? E nem a gente mesmo sabia dessa força que a gente tinha, né? Porque a gente dizia assim, meu Deus, assim, como é que a gente vai poder resolver essa situação? Mas a gente acreditava e a gente não sabia como, mas a gente sabia que ia acontecer. E essas pessoas que nos ajudaram, a gente diz que foram os anjos que o Senhor colocou no nosso caminho, né? Ele colocou esses anjos no nosso caminho e começou a indicar as setas, né? Para que a gente pudesse realmente começar a trabalhar essa questão, né? E daí começou a ideia, quando a gente soube a notícia, vamos fazer uma oração de manhã para ver o que a gente pode fazer. E de repente chegou uma pessoa, ligou, faça um videozinho, coloque na internet. Aí a gente falou, né? Querendo saber, questionando isso, né? E mostrando a importância do trabalho da gente no CESAM. E daí as ligações começaram a chegar, clientes nossos de lá de Maceió, que eram os advogados que tinham em Maceió, que sempre compram nossos remédios, manda buscar, perguntou se a gente já tinha algum apoio jurídico, a gente já tinha a Lívia, né? Porque a gente acredita que a Lívia foi preparada desde então para ser advogada, porque ela ia defender essa causa nossa, né? E a gente tem essa gratidão, né? Porque ela faz parte desse trabalho com a gente, e a gente tem essa gratidão eterna, né? Porque ela é um dos anjos da gente. E daí começou a aparecer a Universidade, Breno, tantos outros, porque, assim, eu não sei o nome de todos, pessoas que a gente nem conhecia, mas que foi falar com a juíza, porque ela era aluno dela, para que ela não fizesse isso com o CESAM. Gente, olha, foi uma coisa tão maravilhosa, que, assim, eu queria poder um dia agradecer a todas essas pessoas, pessoalmente, que é impossível, pelos que fizeram, porque a gente, de repente, veio o jornal para o CESAM, a gente teve 16 minutos numa televisão, né, onde a gente não pagou nada, só mostrou o trabalho da gente. O que era o CESAM para nós e para a comunidade. A importância, né, desse santuário, né, porque a gente vive realmente o evangelho, porque viver o evangelho não é só estar dentro de um templo, mas a gente vive o evangelho porque ali tem vida, né? Tem as plantas do CESAM, tem as nossas raízes. E eu não me enxergava fechar os olhos e ver o CESAM demolido. E a gente sempre dizia, nós vamos ficar, porque quem está nesse barco é o Senhor. Ele é quem está levando esse barco. E a gente venceu. A gente venceu e a gente tem que agradecer a Deus, porque a gente realmente, a gente abraçou a causa junto com as pessoas, junto com esses pequenos... pessoas que tinham seu pequeno negócio, e quando a gente chegou lá dizendo, vocês querem que a gente coloque vocês dentro do processo? Eles disseram que queria, mas a gente confia, acredite que a gente vai ficar. A gente dizia, a gente não, assim, era uma certeza que a gente tinha dentro da gente mesmo, né? Eu não sabia nem explicar o porquê, que às vezes eu dizia assim, quando eu me recolhia na minha casa, eu perguntava assim ao Senhor, Senhor, não é que nós não temos um Deus do será, né? Meu Deus não é um Deus do será. Mas eu conversava com ele, eu dizia assim para muitas vezes a Deus que eu estou passando essa confiança tanto para esse povo, Senhor, e eu acredito que a gente vai vencer. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava me questionando de onde é que me vinha essa força de perseverar. Mas eu acho que essa força que nos sustentava não era só a questão de Giselda, mas do grupo todo,
É porque a gente vive, o trabalho da gente é voltado, não é só para o que a gente possa ter financeiramente, não. É porque a gente enxerga o outro como cristão, como ser humano, a gente sente a dor do outro, a gente vive essa comunidade realmente, e a gente sempre diz assim, nós nos identificamos como, biblicamente, como aquelas comunidades cristãs que começaram a se formar no Ato dos Apóstolos, onde a gente partilhava o que a gente tinha. Então, o que é que a gente partilha hoje na comunidade? O nosso saber, a nossa experiência, o saber escutar das pessoas, que muitas vezes as pessoas precisam ser escutadas, né? Essa partilha de ver a questão financeira, a gente não vê só a questão mercantil, mas a gente valorizar o pequeno, né, no seu comércio, se a gente tem que comprar alguma coisa, a gente comprar na nossa comunidade, porque a gente aprendeu que o dinheiro fica gerando ali, né, na nossa comunidade, a gente não procura um supermercado de nome, não, a gente procura partilhar essa economia solidária entre a gente. Então, isso é tão importante, né, a gente poder conhecer o seu fulano, que é daquela barraca, né, ter essa referência de Muribeca, né, e assim, a gente vive isso, gente, e eu acho que isso é evangelho, né? Isso é acreditar, isso é ter fé, isso é acreditar numa energia positiva, né? A gente poder passar essa energia para as pessoas, receber, porque a gente não só passa, mas a gente recebe, não só das pessoas, mas das plantas que a gente cultiva, né? Quando a gente olha uma plantinha onde a gente pode produzir uma medicação que as pessoas podem se curar, isso é muito gratificante para o Cezanne. Então, o Cezanne é tudo isso, sabe? Muito mais, porque, como eu já disse do início, se a gente fosse falar tudo que a gente viveu e que a gente vive no Cezanne, era vários dias para a gente falar sobre isso. Eita, meu povo lindo, estamos chegando no final do nosso programa. Quem quiser entrar em contato com o Cezanne, está aí o número do telefone, 81 é o DDD 99743-3185, e vocês podem conversar com essas mulheres maravilhosas, vocês podem comprar o remédio, vocês podem conhecê-las toda quarta-feira de manhã na feira orgânica que tem na Universidade Federal de Pernambuco, vocês podem ir lá no Cezanne. Temos também no sábado agora, viu, Jussara, lá no canal do Setúbal, por trás do canal do Setúbal. E eu quero dizer para vocês que a gente faz parte de uma rede também da Mafitsa, que é uma associação que foi construída junto com o apoio com a orientação de Jussara, porque Jussara também é um dos anjos que apareceu na nossa vida, né? E tantos outros. Eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a todas essas pessoas que a gente diz que são os anjos das nossas vidas e que pôde fazer tanto pelo Cezanne, pessoas que eu nem conheço e que muitas vezes eu estou na feira e diz, e aí, vocês ganharam a causa? Eu assinei, viu? Para vocês ficarem. E isso é tão gratificante. Então, desde o pequenininho ao grande, a gente quer agradecer. Deu essa oportunidade de agradecer. A gente é grata, sabe? A gente tem essa gratidão por vocês, né? E a gente tem uma responsabilidade muito maior para a gente continuar com essa história. A história do Cezanne não vai terminar com a gente, não. A gente está com essa idade, mas os jovens eles estão chegando, vão chegar. Sim. Porque uma coisa boa não morre. Sim. Então, eu quero agradecer a vocês por tudo que vocês têm feito pela gente, não é? E a gente que agradece a vocês, não é? Abraça vocês com carinho. Zelda, Carmelita, Lúcia, Arnailda, que não está aí, Bia, que não está aí. Jeane, tá? Jeane, então, todas essas mulheres extraordinárias que estão aí, não é? E que vocês contem com a gente. O programa aqui é só, como diz o programa, não é? É só um começo de conversa. Porque o resto da conversa, não é? Vocês podem ter diretamente com as mulheres do Cezanne. Né? Tá bom. Carmelita, muito obrigada. Lúcia, muito obrigada. Milena, que está aí atrás. Cadê você? Apareça aí.
Dá um tchauzinho pro pessoal. Então, muito obrigada. Estou aqui. É a cameraman, Então, só que é cameraman, só que atrás por trás. Mirena, câmera. Eu estou aqui nos bastidores. Isso. Então, a todas vocês, um abraço enorme. Outro, Jussara, outro. E Só que- gratidão, viu? Só Gratidão Jussara. sempre. E que Deus continue junto, continue protegendo. Né? Estão perguntando aqui se esse programa fica gravado. Fica sim, no meu canal do YouTube, Jussara Cury. Vocês podem procurar. Cury é Kouryh. E ele vai estar lá disponível. Eu esqueci de uma pessoa. Eu também tenho uma gratidão muito grande por Manina. Manina. não posso esquecer. Manina. Manina. São tantos. Maria José, do Conselho de Moradores. Maria José, Ave Maria, são tantas pessoas, né, Giselda? Tantas. Manina, Maria José, o Breno também, do Paulo, SES, né? sim, Parceirão, tanta gente, né? Celerino, Diana, esse povo que Ave Maria. Todas aquelas pessoas do Centro Nordestino, todas as pessoas da Universidade Federal. Eliana, nossa né? farmacêutica, né? Eliana, nossa Sim. farmacêutica. Eliane. Os outros grupos que fazem parte da Todos os outros grupos também que fazem parte da associação de vocês. Então, CEFOMP de Paulista, o grupo de saúde de Condor e Cabo Gato, lá de Peixinhos, o CEPRANS, que também lá de Camaragibe, outro grupo que está se formando na Várzea também, que faz parte dessa roda, dessa rede, né? Dessa associação que é a Mafisa, né? E a gente está ali. Que coisa boa. Muito obrigada a vocês. Muito, 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 muito obrigada. Muito obrigada. Eu também. Você também. E a gente vai inventar outros programas para começo de conversa com o Cezão. Um beijo no coração. Beijo. Tchau, boa noite. E vocês que estiveram conosco até agora, o nosso agradecimento, o nosso coração, o nosso carinho, né? E entrem em contato com o Cezão, porque esse foi apenas um começo de conversa com essas mulheres maravilhosas. Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite. Boa noite com Jussara.